Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizzi, esse é o Farol LS, referente ao pregão do dia 19 de outubro de 2015. Vamos às movimentações do nosso mercado. A gente tem na tela o gráfico diário do índice Bovespa. E hoje foi o primeiro dia do nosso mercado com horário de verão. Isso não gera nenhuma alteração nos nossos horários de negociação, mas gera um descasamento ainda maior com os mercados americanos. Isso vai ficar ainda maior. No momento, o que antes era meia hora de diferença entre a abertura do nosso mercado e a abertura do mercado americano, agora está sendo de 1h30, e logo vai ser 2h30. E isso, acredito, seja em parte responsável pelo baixíssimo volume, parcialmente responsável pelo baixíssimo volume que nós tivemos hoje. Boa parte do nosso mercado é movimentado pelos estrangeiros, e o nosso mercado começa a negociar muito cedo para eles. Mas enfim, o que o pregão de hoje nos fala? Não nos fala muita coisa. O mercado fica mais ou menos na mesma, a gente tem um candle de pequena amplitude e vai se criando aqui um clusterzinho. Percebe que os últimos 4 candles andam mais ou menos de forma lateral. O viés é mais para baixo do que para cima, mas não é nenhum viés forte. A gente tem mesmo esperar uma definição do mercado ou pelo rompimento dessas máximas aqui ou pelo rompimento dessa mínima. Provavelmente teria mais momentum, um rompimento para baixo. Okay? No intraday, fica claro, a formação de congestão. A gente tem uma resistência em 48.400, 48.500, e suporte aqui entre os 47.130 e os 47.000 pontos. A abertura de hoje se deu uma leve alta acima da linha d'água, o mercado consolidou aqui, formou um primeiro movimento e rompeu dentro do método Leandro às 11h45, mas aquele primeiro movimento bastante feio, que aqui seria a máxima do primeiro movimento, A gente não tem gap, as bandas já estão abertas, o movimento é amplo, cheio de sombra. Então, apesar de não ter oscilado em torno da linha d'água no comecinho do pregão, o mercado já passava a mensagem que ia ser um dia de pouca movimentação, provavelmente, ou pelo menos, vamos colocar da seguinte forma, o mercado tenderia a um movimento meio errático, enquanto não conseguisse produzir ou o rompimento da linha d'água para baixo, o que ainda não nos daria muito espaço de movimentação até esse suporte, ou o rompimento da resistência, aqui sim, daí, permitindo o mercado uma movimentação maior. O mercado não fez nenhum nem outro, não se enquadrou muito bem nos setups que a gente gosta de operar. Pelo método Leandro teve o rompimento do primeiro movimento, que foi estopado no 0 a 0 pelo tempo. Mas o mercado hoje realmente foi bem chato. No mercado americano, o viés era altista, tivemos uma levíssima alta, um candle de cotação mais altista, mas um dia de quase zero variação. O viés se mantém, a expectativa ainda de altas para os pregões, no caso aqui do gráfico do S&P 500 futuro, com o objetivo provável aqui na média móvel de 200. O índice Dow Jones fez um movimento bastante parecido, ele tem um viés mais forte e alto, também deve ter como objetivo de curto prazo a média móvel de 200 aqui em 17.579. O dólar, vem mencionando que está com um gráfico um pouquinho mais complicado de avaliar, há um viés baixista, mas esse viés perdeu força com essa última movimentação. O dólar não sugere nem compra nem venda, ele já rompeu essa LTB de curto prazo, mas não chegou a gerar nenhum sinal de força mais altista. Isso provavelmente aconteceria se o dólar conseguisse romper a média de 21 períodos para cima. Rompendo essa região aqui, provavelmente viria buscar essa zona de máxima. Como já tem uma semana operando acima desse 2G, já dá para dizer que aqui nós temos um fundo e, portanto, um suporte. Que a gente já sabia desde antes, mas agora esse patamar fica mais consolidado. Então, o que a gente pode tirar desse gráfico é a resistência dessas máximas recentes, o rompimento disso aqui provavelmente abriria espaço para uma movimentação altíssima, mas nada muito forte, e o rompimento desse fundo abriria espaço para a continuidade do movimento corretivo. Então nós não temos muito a ser feito aí. No intraday de hoje, o dólar, como esperado, abriu num gap de baixo,
né, já testando a resistência prévia que havia sido rompida no finalzinho do pregão de sexta-feira. O dólar fez aqui uma primeira movimentação e acabou rompendo para cima, né, ou seja, contra o gap. Então dentro do método Leandro não teve operação, dentro do método BIS era possível, mas a gente não sentiu muita firmeza no movimento, a gente não quis operar. E realmente o movimento não foi muito longe, não chegou nem a bater na linha d'água. Se houvesse o rompimento aqui da linha d'água, a gente poderia ter um trade interessante, mas o dólar não se movimentou nesse sentido e teve um dia aí sem nenhuma movimentação interessante. Vamos ver o que o dólar nos reserva para amanhã, então. E o juro também não fez nada de muito interessante, segue aquele movimento meio errático, um zigue-zague descendente sem grande amplitude nas pernas. O que poderia colocar uma direção nesse gráfico aqui seria o rompimento do estopim anterior ou o rompimento desse fundo. Por enquanto, nós aguardamos. Indo para as ações, a Vale não conseguiu superar a máxima sexta-feira, teve um dia de queda e conseguiu agora produzir o rompimento disso que pode ser até considerado como uma ilha. Né? A gente tem um gap aqui, uma consolidação, o mercado rompe também o que era o suporte desse gap aqui. Então isso deixa a Vale mais aberta, uma movimentação baixista nos próximos pregões. Tá? Nós já vimos comentando a Vale, principalmente a Vale 3 com um papel mais interessante para um movimento de queda, tanto que no dia 15, né, no farol do dia 14, a gente mencionava que a perda dessas duas mínimas aqui abria espaço para operações de venda, entendendo-se como um candle de fuga, gap de fuga, né, gap de fuga, e esse movimento está ocorrendo e de forma muito mais intensa do que na Vale 5. Então, nesse sentido, a nossa avaliação estava correta. No intraday de hoje, a Vale ofereceu day trade, tanto a Vale 3 quanto a Vale 5. A gente fez um trade na Vale 5, rompimento do primeiro movimento, tá? E o papel fluiu de acordo, vindo buscar o suporte que nós já conhecíamos, dado pelo gap do dia 5. O suporte esse entre 14,60 e 14,50. Rompendo esse suporte, no pregão de amanhã, terça-feira, pode dar continuidade ao movimento de queda, tendo como próximo alvo a zona dos 13,70. Então foi um bom day trade. Petrobras, PTR4 faz um novo candle de indecisão, né? Mais um inside day considerando esse doji, vai tentando marcar um fundo, mas não está com um gráfico muito bonito, não tem nada a ser feito, mais ou menos como no Ibovespa, a coisa deve se definir pelo rompimento desses últimos 3 candles aqui, no caso do Ibovespa seria 4, né? Mas enfim, não tem nada muito consistente a ser feito aí. A PTR3 está mais interessante, porque se apoia melhor numa zona de suporte. Aí tem um cenário mais favorável ao movimento de alta. Porém, se tiver um candle forte que venha romper essa mínima aqui, o papel faz um pivôzinho, quase um pivôzinho de baixa, tipo um primeiro movimento, só que no gráfico diário. E aí a gente poderia ter um movimento de queda em busca desse suporte aqui, deste gap. Okay? A gente estava bem atento na PTR4 para um trade de venda por rompimento de primeiro movimento, ao mesmo tempo que na Vale, só que o papel aqui não conseguiu produzir o rompimento. No finalzinho do candle entrou pressão compradora, deixou essa sombra, e o papel foi na direção contrária, passou a maior parte do pregão andando de lado de forma meio errática. Setor de cirurgia, Gerdau dá uma escorregadinha, abre espaço para cair um pouco mais, antes estava tentando marcar um fundo, agora já fica um pouco mais propensa a continuar a correção de forma um pouco mais aguda, mas não gera nada aí para nós. CSNA faz um candle de dúvida, está contraindo, também não gera nada. E a Uzi Minas, mesma forma, não diz muita coisa nesse gráfico, mas é um gráfico, é um papel que está mais propenso ao movimento de queda, foi um papel que se movimentou melhor na ponta vendedora. A gente acompanha aqui o rompimento dessa linha d'água, mas esse candle com sombra dificultou o trade, né? Dificultou bastante o trade. A gente já pode até, no caso da Uzi Minas, aqui desenhar uma resistência intermediária nesse candle aqui, que é quase um bebê abandonado, né? Porque ele tem gap de ambos os lados da resistência entre 13,80 e 13,88. O suporte está aqui nos 3,10. Setor bancário, dia morno também, né? Bradesco continuou com uma cara de prosseguir um movimento de queda, compras dentro dessa região aqui vai ficar tecnicamente desconfortável. Itaú
É um papel que está mais forte, a gente sabe disso, e foi um papel que conseguiu demonstrar uma movimentação altista, mas também ainda tem uma configuração tranquila para compras aí no meio dessa congestão. A média está contrária, enfim. No intraday, está desenhando um cenário um pouquinho mais interessante. Pode levar um day trade na compra no pregão de terça-feira, se houver o rompimento dessa resistência. Essa coisa de se acompanhar. E Banco do Brasil, nós vimos na sexta-feira Banco do Brasil testando uma zona de suporte pela simetria, né, na altura desse fundo, que pode fazer um ombro, cabeça, ombro invertido, e hoje realmente teve uma entrada de pressão compradora, mas com volume baixo. Uma compra aqui fica um pouco dificultada pelo fato da média de 20 períodos estar apontada para baixo, mas quem é bem agressivo, né, pode ser interessante. Com certeza um papel que a gente também quer olhar do ponto de vista intraday, né, na terça-feira, assim como Itaú, para uma eventual movimentação altista, né, se a gente conseguir encaixar algum setup. Repara que o Banco do Brasil fez um Twin Towers, tá, aqui no intraday. Só não foi tão bonito porque essas sombras batendo na média móvel de 20 períodos não ficou muito legal. Então a gente não fez a operação, mas o papel acabou fluindo bem. Outros papéis que a gente pode comentar, não tem muita coisa, sinceramente, nesse dia morno. A NIM 3 faz um candle de definição numa zona de resistência, mas não é o papel que a gente quer operar em termos de swing trade para venda. Seria um topo reflexo, até seria. O que chama mais atenção é o volume que foi alto, um dia de volume baixo no mercado. Né? Mas eu chamo esse gráfico aqui mais para mostrar, né, a utilização de um conceito de stop no tempo de operações contra a tendência. A gente teve esse sinal de venda que era operável nessa estrela cadente. É claro que era dificultada pelo enorme stop que teria, então a posição seria que ser bastante pequena. Esse trade foi acionado, não teria alcançado um alvo, mas tem um stop no tempo que é 4 candles depois do sinal, né? Então 1, 2, 3, 4, a gente não precisaria tomar o stop aqui, mas o stop é aqui, deu o modelo do método Busy de Swing Trade. Eu acho mais que a Nintendo vai continuar esse movimento de alta, buscar a resistência que atrai simetricamente ali em 16 e 20. Como o volume está alto, vale a pena a gente acompanhar esse papel no intraday de amanhã. Aí, pela posição, se o mercado resolver acordar de humor baixista nesse ativo, né, e melhor ainda se o Ibovespa fizesse o mesmo, daí até poderia surgir alguma movimentação aproveitável, mas depende do intraday. Brasil Foods. Você lembra que no último farol eu mencionei que essa zona aqui do 68 é uma zona de resistência por conta do gap, que provavelmente entraria pressão vendedora? O papel hoje iniciou o dia forte, chegou a fazer um movimento, bateu lá no 68 e acabou revertendo. Não está com uma cara de venda forte, mas mostra um candle de cotação baixista. A perda da mínima do candle de hoje abriria espaço para uma movimentação de queda em busca dos 64. No intraday, Brasil Foods gerou um rompimento de linha d'água, que graficamente está bonito. O que complica esse rompimento é saber que a gente estava em cima de uma zona crítica de resistência, conforme nós acabamos de discutir. Né? Mas ter feito a operação aí não seria errado. Mas por azar de alguns centavos, o alvo que seria, vou pegar aqui a volatilidade do candle que dá o sinal, 4,87, então 4,87, 20% de alvo pelo método de day trade seria 0,97% de alta, e na máxima do dia o papel fez, tem que pegar um centavo acima aqui, o ponto de execução, chegou perto, mas não chegou a executar. Tá? E depois acabou virando. Claro que se o cara pensasse no 68 como no redondo, botar RP um pouco abaixo, que é o que a gente coloca aí nos treinamentos, a operação até teria saído bem. Gol. Gol fica com um gráfico parecido com Vale 3, Vale 5. Parece até um pequeno primeiro movimento ou um micro pivôzinho de baixa, que está a favor do viés forte baixo do papel, que torna a coisa interessante. O volume também foi interessante. A gente rompeu essas mínimas aqui e provavelmente Gol mantém a movimentação baixista em busca do suporte ali dos 3,43. No intraday, o papel chamou a nossa atenção no rompimento aqui do fundo do dia 13, neste candle, só que ficou um pouquinho esticado. A gente mencionou a operação, mas não chegamos a fazer o trade. Né? Mas seria fluído bem, aí com uma queda de 13,5%. Kepler. Lembra que a gente havia mencionado uma venda em Kepler aqui?
essa venda fluiu bastante bem, mas ela já teria sido estopada no pregão de sexta-feira pela superação da máxima de quinta. No entanto, o papel prosseguiu no movimento de queda, abriu no gap, isso aqui se enquadra no cenário de gap de fuga que poderia ser operado. Perda mínima, gera venda. O stop aqui eu trabalharia acima do fechamento de sexta-feira, seria o cenário mais seguro. Tá? E um alvo provável ficaria nas proximidades dos 17,80. MRV3 chama atenção. O setor de construção está ganhando força nesse mês de outubro. MRV3 consegue romper essas máximas todas aqui e a média móvel de 200, faz isso com queda de força, bastante volume. Tá certo que tem um direto ali, mas ainda assim o cenário fica interessante, a gente pode considerar isso aqui uma aço bandeira. Detalhe, teve um sinal de venda aqui que era tecnicamente interessante, essa estrela cadente, e ela foi, pelo candle de hoje, brutalmente frustrada. Isso deve dar um gás no papel para ele buscar resistência agora, nas proximidades aqui de 8,20. É um papel que fica com uma cara boa para uma compra, né, de swing trade. Idealmente o stop deveria ser trabalhado abaixo do 7. Tá? SLED. Nós vimos o SLED romper esse triângulozinho altista, mas sem uma entrada muito segura. A forma como rompeu não gerou muita confiança. Mas hoje o papel sofre pressão vendedora em cima de uma linha de retorno. O papel vem desenhando um canalzinho estreito de alta. A gente tem aqui uma linha de retorno, então há a possibilidade do papel recuar dentro deste canal. Eu não acho que a distância na média seja tão interessante. Eu não me arriscaria nessa venda. Se tivesse mais volume, daí sim. Mas eu trago aqui para vocês mesmos avaliarem. E o papel mais interessante do dia de hoje, né, junto com a MRV3, é a Sul América. A gente viu aqui uma congestão se desenhando, formou uma resistência nos 19,70 até uns quase 20 reais. Né? A gente havia mencionado recentemente que esse papel estava ficando interessante. 2 testes, uma resistência, o papel recua pouco e agora rompe a favor da tendência de longo prazo, não muito distante da média móvel de 21 períodos. Então a compra por rompimento em Sula 11, inclusive foi alvo de operação dentro do método Leandro também. Tá? Esse é o papel que está melhor enquadrado para um trade, seguido por MRV3. Em termos de swing trade, foi isso. E em termos de intraday, o outro trade que nós temos no dia de hoje foi o IBR4. A gente havia mencionado a possibilidade de o IBR4 iniciar um movimento de alta, né, no pregão de hoje, por conta de ter batido nessa zona de suporte, e que era interessante acompanhar e buscar algum setup intradiário. E o IBR4 gerou um sinal intradiário, tipo, rompimento de primeiro movimento, gerando uma compra em 2,54. A volatilidade sugeria um alvo de 2,2%, 2,15%, e que 2,3% para ser um pouco mais preciso, e foi por pouco que o papel não alcançou lá. O alvo era 2,60, alcançou quase 2% de alta e depois acabou invertendo aqui. Teve ajuste stop por conta desse fechamento abaixo da média móvel de 9 e o papel acabou estopando. Mas no final do dia, o ganho com o Vale 5 ainda foi maior do que essa perda pequena com o IBR4. Então, esses foram os movimentos mais interessantes do pregão de hoje. Eu fico por aqui. Agradeço a audiência de vocês. Até amanhã.